Borges e será referente à cultura imaterial. Oi, Ana Paula. Olá. Bom dia. Bom Tudo dia. bom? Como está? Bem, graças a Então, Deus. bom. Vamos à entrevista? Vamos sim, vamos lá. Entra, faça favor. Pode se apresentar, por favor. Pois não. Olha, Ana Paula, meu nome é Elza Secorum Borges, eu tenho 74 anos, né? Moro há 20 anos aqui em Londrina. O outro tempo eu morei em São Paulo. Fui professora durante 30 anos. E eu queria parabenizá-la por essa entrevista e por esse trabalho que você está fazendo, porque muitas vezes nós não conseguimos distinguir o que é cultura material e o que é cultura imaterial. E eu também quero parabenizá-la pelas perguntas que você fez, que estão muito claras, muito objetivas e de uma forma muito interessante. Então vamos ao que você gostaria de saber. Muito obrigada para a senhora Elza. A primeira pergunta, eu quero saber, nós sabemos que a cultura imaterial ela está relacionada aos saberes, às tradições, aos rituais religiosos e outros aspectos também. A experiência de vida é um fator muito importante para que nós tenhamos acesso a esse tipo de cultura, a cultura imaterial. A senhora pode me dizer um pouco sobre a sua cidade, no seu cotidiano, aqui no seu bairro? Como é a relação da senhora com a cultura imaterial? Então, eu vou fazer primeiro uma leve introdução. Sim, fica à vontade. Eu sou formada em História, não é? E em 1964 eu me formei, quer dizer, bastante tempo. Quando eu fiz o meu curso de História, não se falava muito em história voltada ou relacionada com a cultura. A orientação que eu tive dentro da universidade foi mais uma visão econômica da história. A partir de um determinado, provavelmente a partir de 1970, as coisas começaram a mudar um pouco. Não é? Durante o meu curso, poucos professores se relacionavam com a história cultural. Era mais uma história voltada para a economia. Não é? Então, começou na França esse movimento de estudar, de pesquisar qual era a relação do homem com o seu trabalho, com o seu dia a dia, como ele vivia, o que ele comia, tudo isso. Então, e a partir de um determinado momento, aqui no Brasil também, começou a voltar mais ao estudo da história cultural. E através de um decreto-lei, o Decreto-Lei 2015-2016, é que houve essa divisão, porque antes ficava tudo dentro do aspecto cultural. E não se pode falar sobre isso, né? Porque a cultura material, como você disse, ela está ligada aos monumentos, uma coisa palpável. E a cultura imaterial é uma coisa inatingível, né? Então, eu gosto muito dessa visão, porque é a valorização do homem, o que ele realiza, o que ele pensa, como ele age e o que ele faz, né? Então, você perguntou como que eu tenho contato mais com a cultura imaterial, que é uma cultura inatingível, né? Então, em primeiro lugar, através das leituras, que eu tenho descoberto muita coisa. E, sobretudo, através das viagens, né? As viagens, como eu sou professora, eu sou muito observadora daquilo que o homem realiza assim, no seu cotidiano, no seu dia a dia, né? Então, nessas viagens, por exemplo, eu fui para o Nordeste, né? Então eu pude observar as festas que eles realizavam, as músicas, principalmente as comidas, não é? Você sabe que a comida dentro de um povo é extremamente importante, não é? A própria palavra companheiro, não é? Vem da palavra companis, quer dizer comer o pão, não é? Então as comidas, elas têm um significado muito grande. E dentro da história, uma das preservações maiores que existe é a comida. Então eu vou contar um caso para você. Por exemplo, os meus avós vieram de Portugal, né? E todos os anos, no Natal, a minha avó fazia uma bacalhoada
com grão de bico, batata, e os 10 filhos se reuniam, não é, para comer aquilo. E aquele era um momento assim lúdico para mim, extremamente importante. Então, durante muitos anos, eu conservei aquilo. Fazia, mesmo com o calor aqui do Brasil, né? Eu fazia uma bacalhoada com grão de bico, com batata. Por quê? Porque remetia a lembranças agradáveis que eu tinha da minha infância. Então, você pode observar como a comida é importante. E dentro de cada país, dentro de cada região do Brasil, existe uma comida que é típica, que é importante ali, que foi conservada de geração a geração. Não só pela comida em si, pelo gosto, pelo sabor, mas pelas lembranças muitas vezes que elas remetem. Por exemplo, aqui no Paraná, nós temos as comidas típicas aqui do Paraná, que as pessoas gostam de comer. Por quê? Porque os nossos antepassados, aqueles que vieram aqui, era aquilo que eles tinham. Então, nós conservamos isso e comemos isso, não é? Então, nós temos visto isso, tanto aqui no Brasil como fora, não é? Então, você vê as comidas típicas da região do Nordeste, da região de Minas. Tem alguns lugares até que as pessoas são denominadas pela comida que ela tem ali naquele lugar, não é? Então, isso aqui é o que traz para mim a relação com o meu cotidiano, que eu observo bastante como as pessoas vivem, o que elas fazem, o que elas comem, as músicas que elas cantam, né? Então, por exemplo, na minha infância, eu estudei num grupo escolar de uma cidade muito pobre, né? E nós tínhamos uma brincadeira que as meninas ficavam e cantavam assim: Senhora Dona Sancha, queremos ver a graça. Que anjos são esses que andam me rodeando? Somos filhos do conde e netos do visconde. O seu rei mandou dizer para todos se esconder. E a gente gritava e corria em vários lugares. Só muitos anos depois é que eu descobri o significado embutido dentro dessa música, quando eu estudei a história medieval. Porque nas épocas em que os castelos eram atacados, a população se escondia dentro do castelo, não é? Então, isso é uma representação. Senhora Dona Sancha veio de Portugal para nós, não é? Que anjos são esses que andam me rodeando? Somos filhos do conde, netos do visconde. Seu rei mandou dizer para todos se esconder. E todos gritam como se o castelo estivesse sendo atacado. Então, isso se preservou, não é? Foi uma continuidade. Então, você vê como dentro da música existe um significado, não é? Portugal, por exemplo, o fado, não é? Que você vai lá em Portugal, você vai comer uma sardinha assada também, não é? E ouvir aquelas músicas. O fado se tornou, era uma música assim, menos apreciada. Mas na época em que Portugal precisou levantar a moral do povo, qual foi a música que se transformou naquele item, assim, elemento de elevação da população? O fado, que está lá até hoje. Então, todas essas informações, elas estão muitas vezes embutidas, não é? Por exemplo, na história do Brasil, lá os enredos de carnaval, estou fazendo uma mistura aqui de tudo. Muitas coisas se fala sobre a história do Brasil em 4, 5 minutos, não é? Que as pessoas vão assistir. Então, tudo isso aí ficou para a gente no nosso cotidiano. E tem muita coisa, de Minas, de todos os lugares. Agora, uma coisa que eu acho extremamente importante, Ana Paula, você que é uma estudiosa, em primeiro lugar, as leituras, né? Para você entrar em contato com tudo isso e saber separar a cultura material da cultura imaterial. Você vê os monumentos, você analisa tudo isso aí. E aquilo que o homem tem dentro daquilo que ele realiza, né? Então, por exemplo, você vê uma praça na Espanha. A praça é uma cultura material, né? Está lá os seus edifícios. Mas aquilo que é representado dentro da praça significa muito mais o imaterial.
Então, por exemplo, na Espanha, é comum que os músicos fiquem lá e as pessoas cantem e dancem de uma forma assim, extremamente livre, não é? É uma manifestação que está se extravasando ali do pensamento de cada um, né? Então, mais ou menos, eu acho que é dentro dessas relações aqui, a leitura, de uma certa forma, e as viagens, que são extremamente importantes para você conhecer. E observar muito, não é? Porque a observação é extremamente importante. Muito obrigada por esclarecer tudo isso para nós. E sabendo que essa cultura ela está em constante evolução, como é a forma de obter esses conhecimentos? Como a senhora pode nos dizer como obter os conhecimentos da cultura imaterial? Então, Ana Paula, infelizmente, além da transformação, muitas coisas se perdem, não é? Por exemplo, eu morei numa cidade muito pequena que tinha aquelas músicas do Santo Reis, não é? Então, eles iam nas casas, vestidos lá, o palhaço, o rei, cantavam todas aquelas músicas, as pessoas recebiam dentro das casas, não é? O Santo Reis segurava a bandeira, não é? E isso hoje foi se perdendo, não é? A cidade, de uma certa forma, ela foi isolando muitas coisas e elas foram se transformando e se perdendo, não é? Então, uma coisa importante é que a forma melhor para a observação, que eu considero aqui, são através dos jornais, né, das revistas, dos cursos, a internet, né, o teatro, que muitas vezes faz essa representação, e os grupos que estão procurando preservar tudo isso aí hoje, né, que é muito importante essa preservação. Então, existe uma consciência hoje de que nós precisamos preservar tudo isso aí, porque é uma riqueza do homem. A internet tem muitas informações, tanto ela pode servir para o bem como para o mal. Nesse caso, eu acho que ela é muito produtiva, né? Nós temos muitos grupos que divulgam, que trabalham, que fazem muitas realizações. A última pergunta. Aqui no seu bairro, na sua cidade, cite algumas formas que talvez a senhora tenha acesso a essa cultura imaterial. Sim. Então, olha, em primeiro lugar, nós temos aqui uma livraria, que chama Livraria da Silvia. E ela faz, durante o sábado, umas reuniões em que ela discute, por exemplo, um filme, mas não o filme em si, só o enredo, mas aquilo que está inserido dentro do filme. Por exemplo, os costumes, como as mulheres se vestem. Então, é muito interessante esse trabalho que ela faz, além de ser muito agradável, porque ela reúne um grupo de professores, né? Cada um pode dar a sua ideia. Outra coisa também que nós temos aqui, no aeroporto, eles passam de vez em quando, tem um salão especial, passam alguns filmes também para discussões. Não a discussão só do filme, como eu disse no caso aqui da Silvia. Eu também vou a todos os eventos que tem aqui em Londrina, por exemplo, música, cantores que se apresentam, ou, por exemplo, música espanhola. Então, tudo isso aqui, apesar que eu acho que de vez em quando falta um pouco, não é, para a gente poder ainda se atualizar mais. Mas isso é importante. Teatro também tem aqui em Londrina, então isso é o que permite que a gente faça. E alguns grupos de estudo também, por exemplo, na UEL tem de vez em quando umas reuniões, a apresentação de congresso, em que se discute muita coisa assim ligada à cultura imaterial. Muito bom. Foi um prazer fazer essa entrevista com a senhora. Eu agradeço pelo esclarecimento que foi dado sobre a cultura imaterial, que muitas vezes as pessoas não conseguem diferenciar a materialidade da imaterialidade, aquilo que se pode pegar, aquilo que se pode ter contato, daquilo que realmente é exposto em culturas, tradições. No caso da senhora, muitas lembranças. Foi um prazer. Então, eu gostaria de terminar aqui com uma frase do Nelson Mandela, que diz assim, que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo.
Então você, Ana Paula, está dentro desse caminho. Se formando uma professora excelente, como você vai ter o trabalho de desenvolver essa educação. Porque o conhecimento, o saber, ele está dentro de nós. Nós só precisamos descobrir esse saber. Eu ainda gosto de contar um caso também sobre a cultura imaterial, que é como o meu pai, dois homens, o meu pai e o meu sogro, né? O meu sogro, ele era médico, um homem extremamente culto, né? Lia, se preparava, fez cursos, tudo isso. Mas ele, como médico, ele nunca deixou de aproveitar aquilo que os pacientes levavam para ele. Por exemplo, chegava lá e tinha uma dor, alguma coisa, e ele perguntava: o que o senhor usa? Ah, doutor, eu tomo um chá disso ou daquilo. Muito bem. Ele nunca censurava e criticava e dizia: não, o senhor não deve fazer isso. Não, ele conservava tudo aquilo. A outra pessoa era o meu pai, que não tinha nenhuma educação, assim, no sentido cultural, né? Ele fez até o terceiro ano primário, mas era um homem que teve um saber que ele desenvolveu pela experiência. Então, ele aproveitou tudo aquilo que existia ao redor dele, não é? Construir cercas, descobrir minas, e ele conseguiu desenvolver um saber assim extraordinário. Então, como eu disse antes, o saber está dentro de nós só precisamos descobrir. Tá? Muito obrigada. Hoje nós tivemos só uma introdução do que seria a cultura imaterial. Próxima vez vamos conversar mais, tem muitos casos, muitas coisas para contar. Muito obrigada.